Fala pessoal, e o presidente da República fez de novo, né? O Lula, que é um sujeito totalmente despreparado para ocupar a nossa presidência da República, desqualificado para gerir e cuidar da economia de um país, da dimensão do Brasil, cara que está destruindo mais uma vez a nossa educação. Eu sempre lembro todos vocês que o Brasil no governo PT, o Brasil no governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma meio, né, que ela sofreu impeachment, deixou o Brasil nas piores posições em qualquer métrica de educação. Eu sempre cito o ranking PISA, que é algo que não é de esquerda, é de direita, que mede 70 países internacionalmente, né, e colocou o Brasil nas últimas posições em ciência, matemática, em leitura. A segurança pública desses anos de PT viraram assim uma coisa bizarra do Brasil em relação aos outros países, morrendo mais gente no Brasil do que em países que estão em zona de guerra, mais de 60 mil homicídios por ano, um ranking que tende a aumentar sem nenhuma política pública brasileira para melhorar a nossa segurança pública, para fechar as nossas fronteiras no que tange ao tráfico de drogas, no que tange ao crime organizado. Hoje a gente não consegue impedir que as drogas entrem no Brasil e a gente já está exportando. Dentre as coisas que a gente exporta, a gente está exportando crime organizado, facções brasileiras, facções paulistas indo para outros países, facções cariocas indo para outros países, entrando no nosso... Enfim, tem muita coisa ruim no governo do PT, mas uma coisa está se destacando como a marca do Lula 3, né? Dessa volta do Lula ao que o Geraldo Alckmin chamava de cena do crime antes de aceitar ser vice-presidente da República, né? A briga do Lula com o Roberto Campos Neto, a briga do Lula contra o nosso Banco Central, que conquistou há pouquíssimo tempo algo que foi comemorado no mundo inteiro, pelos mercados do mundo inteiro, inclusive pelo mercado financeiro brasileiro, inclusive por todo mundo que se preocupa com a nossa economia, inclusive até pelos mais pobres, que podem até não estar discutindo dentro dos vagões de metrô, de trem, dentro dos ônibus ali. Nossa, ainda bem que o nosso Banco Central virou autônomo, mas com o Banco Central autônomo, com a nossa moeda não estando tomando decisões, recebendo decisões diretas de um presidente da República, seja os melhores, seja os piores, seja os de esquerda mais de direita, a gente tem uma inflação mais controlada, a gente tem um dólar mais baixo, a gente tem o preço dos alimentos, dos produtos, do serviço mais baixo. É isso que mostra a ciência econômica sobre a autonomia do Banco Central. E o Banco Central brasileiro conquistou, depois de muita luta, a autonomia do Banco Central. Essa autonomia, o PT sempre foi contra, porque quer mandar no nosso Banco Central, quer mandar na nossa moeda, e essa briga de ter um Banco Central autônomo, chefiado pelo Roberto Campos Neto, e ter um presidente da República populista e esquerdista, interventor na nossa economia, tá gerando, né, em resumo, está gerando o dólar cada vez mais alto, a nossa moeda cada vez mais valorizada e os investidores estrangeiros cada vez mais tirando bilhões e bilhões de reais da nossa bolsa, que faz evidentemente o preço dos produtos, da gasolina, da cesta básica, enfim, o preço dos produtos está cada vez mais alto, o dólar incluso. E o Lula, né, o que o Lula fez? Vendo esse cenário todo, calou a boca e parou de atrapalhar a economia brasileira? Não. Renunciou e saiu da cena do crime, parou de atrapalhar a economia brasileira? Não. Colocou pessoas técnicas para tomar essas decisões econômicas? Não. Escalou Fernando Haddad para fazer isso. E o que aconteceu? Dólar disparando, a economia piorando. Dá uma olhada nessa entrevista que ele deu para a Rádio Sociedade em Salvador, tá? Ele diz, matéria aqui, é da Reuters, aliás, tá? Lula diz que fará alguma coisa em relação à alta do dólar, mas se recusa a detalhar medida. Se recusa a detalhar a medida porque não sabe, né? Vamos colocar com clareza? Não sabe o que fazer para o dólar abaixar. E sempre que tem alguma ideia, geralmente essa ideia é ruim e faz o dólar não só não abaixar, como não ficar estagnado, mas sim subir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que fará alguma coisa em relação à alta do dólar ante o real, mas evitou detalhar qual medida será tomada, porque senão estaria alertando meus adversários. Olha que papinho de canalha, né? Que papinho de vagabundo, né? O Lula diz que o presidente da República está tendo uma crise de alta do dólar, ou seja, uma crise na sua economia, e ele diz que vai fazer alguma coisa. Aí o jornalista pergunta para ele, tá, mas o que você vai fazer? Ele, eu não vou falar. Não vou falar agora, senão os meus adversários vão estar alertados sobre os sumos do governo. Ué, fala o que você quer fazer.
Qual o problema de falar o que você vai fazer? Qual medida você vai fazer para melhorar a nossa economia? A gente sabe como o mercado reage. Se fosse uma boa medida, se ele falasse, pô, eu tô vendo que o dólar tá subindo, eu vou fazer uma reforma para cortar déficit, eu vou fazer uma reforma para cortar gasto, vou privatizar estatal. Só dele falar isso, o dólar já baixaria, tá? Te garanto. Só dele falar isso, o dólar já baixaria. Mas como ele não tem isso para dizer, e como tudo que ele provavelmente falaria sobre isso seria um absurdo, ele preferiu ficar quieto e deu esse papinho aqui. Não vou falar qual medida será adotada, porque senão estará letrando o adversário. Ele continua, tá? Em entrevista à Rádio Sociedade Salvador, Lula disse que não se pode inventar crises e afirmou que é um ataque especulativo ao real, dizendo que voltará a Brasília na quarta e discutirá o que fazer em relação à alta do dólar, admitindo que a desvalorização da moeda brasileira ante a divisa norte-americana o preocupa. Abre aspas pro Lula, já comenta. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas para ver o que a gente vai fazer. Estou voltando na quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. Não é normal, né? Olha o que ele fala, né? Ele diz que não se pode inventar crises. Lula, você pode ter suas próprias opiniões. O que você não pode ter são os seus próprios fatos, seus próprios dados, suas próprias métricas. Não tem ninguém da oposição, e eu me considero alguém da oposição ao Partido dos Trabalhadores, inventando crise alguma. A crise está dada. O dólar está prestes a bater R$6, já passou de 5,70. Em alguns locais você já acha ele a R$6. A crise está dada. Quando o dólar chega a R$6, a crise na economia está dada. Tá bom? Não tem ninguém inventando crise. Por exemplo, olha esse fato aqui, ó, para vocês, ó. Brasil perde mais de 20 bilhões em investimento estrangeiro na Bolsa no primeiro trimestre. Ou seja, só no primeiro trimestre de 2024, nos 3 primeiros meses, teve uma retirada de 20 bilhões de reais da Bolsa de Valores brasileira. E aí? Lula gastou mais de 1 bilhão, acho que já chegou a 3 bilhões de reais em viagem, tá? Mas vou ficar aqui 1 bilhão, que foi a última notícia que eu vi. Já gastou mais de 1 bilhão de reais naquelas viagens dele com a Janja lá. Com gastos esquisitos, diárias caríssimas, passagens caríssimas. Se essas viagens, esse 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, tivesse sido revertido em investimentos, pra mim tava beleza. Só que ele tá viajando, mais de 1 bilhão de reais gastos em viagens, e os investidores estão tirando dinheiro do Brasil. Já tiraram mais de 20 bilhões de reais da nossa Bolsa de Valores. Alguém tá inventando crise? Eu tô tirando esse dado da minha cabeça? Não, a própria Bovespa, a própria Bolsa de Valores tá falando, ó, tá tendo uma fuga de capital. O investidor estrangeiro tá olhando o nosso país e tá falando, cara, eu não vou colocar dinheiro nessa bagunça. E já era um investidor maluco que estava colocando dinheiro aqui, tá? Com a nossa insegurança jurídica, com a nossa insegurança política, com o presidente da República que a gente tem, com o ministro da Fazenda que a gente tem. Ele ainda colocou o dinheiro aqui. Esse investidor estrangeiro que já era louco de colocar aqui, tá vendo tanta loucura que ele tá... Ó, aí já é demais. Aí eu tô tirando. Então o dólar chegando a R$6. Uma fuga de investimento estrangeiro de 20 bilhões de reais em 3 meses. E o Lula disse que a gente está inventando crise. A crise está aí. A crise está dada. A crise está dada. Vamos ver o que o nosso querido continua, né? Obviamente que me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação? Não tem especulação nenhuma, Lula. Não tem especulação nenhuma. A partir do momento que um país ele alcança a autonomia do seu Banco Central, que já é assim... fato dado há décadas nos melhores países do mundo, tá? Vamos lembrar, se você pegar os países com maior IDH, a maioria deles, a imensa maioria deles, tem o seu Banco Central autônomo. Se você pegar os países com os piores índices de desenvolvimento humano, os piores países no IDH, a maioria esmagadora deles, talvez até todos, não tem autonomia do seu Banco Central. Ou seja, tem o seu Banco Central subserviente a uma decisão política, de um político muitas vezes populista, manuseando a moeda do seu país aos seus interesses, principalmente interesses políticos e eleitorais. Então é bom ter um Banco Central autônomo. Os países com o IDH mais alto têm autonomia no seu Banco Central, é muito simples. É muito simples. E o Lula briga dia após dia com o seu presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, um presidente do Banco Central, e eu participei da homenagem dele à Assembleia Legislativa, que recebeu a honra, ao mérito legislativo, a maior honraria do Legislativo do Estado de São Paulo. O Roberto Campos Neto, ele recebeu mais de uma vez o prêmio de melhor presidente do Banco Central do planeta inteiro. O mundo inteiro paga pau o presidente do Banco Central do nosso país. No meio da pandemia, ele conseguiu ser o melhor presidente do Banco Central do mundo. Do mundo.
E o Lula briga com esse cara dia após dia. É óbvio que isso vai gerar uma desconfiança do mercado internacional. É óbvio que o investidor estrangeiro vai olhar e falar, cara, eu vou tirar meu dinheiro desse país. Isso aí não é sério. Os caras têm o melhor presidente do Banco Central do mundo, eleito várias vezes. Ganhou esse prêmio, inclusive, na pandemia. E o presidente da República tá brigando com ele? Assim, não dá. Vamos lá, olha aqui, ó, rapidamente. Brasil perdeu mais de 400 mil empresas no primeiro semestre de 2023. 400 mil empresas em um semestre, em 6 meses. Isso daqui, ó, o Brasil teve 4 empresas fechadas por minuto em 2023. E estão criando crise? É uma crise inventada? Fechar 4 empresas por minuto em 2023 é uma crise inventada? Total supera 25% o número de 2022. É uma crise inventada? Fechar 4 empresas por minuto em 2023? 400 mil empresas fechadas só no primeiro semestre de governo Lula? Tudo isso somado a 20 bilhões de reais de fuga de capital da nossa bolsa de valores, dólar chegando a R$6. Olha aqui, ó, contas públicas tem segundo maior déficit da história. Fechou 2023 com 230 bilhões de reais de déficit. Segundo maior déficit das contas públicas nos últimos 15 anos. É uma crise inventada? É a segundo maior déficit? Para ser uma crise verdadeira tinha que ser o quê? Não ser a segunda, ser a primeira? Sendo que a primeira foi na pandemia? E responda, é uma crise inventada? Vou continuar. Olha essa daqui. Ó, o Plano Real foi criado lá atrás, em 1994. O PT, lá atrás, quando a gente estava saindo daquela hiperinflação dos anos 80, dos anos 90, trocando de moeda várias vezes, isso tudo eu tive que ler, porque eu não estava nascido. Graças, né, não foi a Deus também, graças a Deus, mas sobretudo graças aos economistas brasileiros, os economistas do Plano Real, tiveram uma ideia lá atrás para diminuir essa hiperinflação que acometia o nosso país nos anos 80 e nos anos 90, que era o Plano Real, que deu certo. E o PT lá atrás foi contra, assim como foi contra a lei de responsabilidade fiscal, assim como foi contra a nossa Constituição de 88, enfim. Se é coisa boa, o PT é contra. O PT foi contra a criação do Plano Real. Passaram-se 30 anos e no dia 1º de julho de 2024 comemorou 30 anos da criação do Plano Real. Esse marco na nossa economia, esse marco histórico do nosso país. E quando comemorou 30 anos da criação do Plano Real que o PT foi contra, o Brasil é comandado pelo PT. E o que aconteceu? Real é a 5ª moeda que mais desvalorizou em 2024. 5ª moeda que mais desvalorizou em 2024. Só perde para 4 países, tá? Perde para 4 países. Nigéria, Egito, Sudão do Sul e Gana. Só esses 4 países tiveram uma moeda com resultado pior do que a moeda brasileira, que é o real. Isso é uma crise inventada, Lula? Fala pra mim. Isso é uma crise inventada? Só ter moeda melhor do que Nigéria, Egito, Sudão do Sul e Gana, todas as outras moedas do mundo não tiveram um resultado pior do que o real. E esses 4 países que eu tenho certeza que não é assim, inspiração para nenhuma economia, né? Ou a nossa economia está se inspirando em Nigéria, Egito, Sudão do Sul e Gana. Acho que não, espero que não. Espero que não. Desvalorizou 13,4% no acumulado de 2024. Preço de alimentos já sobe mais que o dobro da inflação este ano. Ou seja, a meta de qualquer economia, né, uma das metas tem que ser sempre abaixar a sua inflação de uma maneira saudável economicamente. Se o preço dos alimentos subir igual ao da inflação, já é chato, já é ruim. Quando o preço dos alimentos sobe o dobro da inflação, significa aqui que tem uma decisão muitas vezes errônea no que tange a política, né? Alguém está errando na política. Se os preços dos produtos estão subindo acima da inflação, muitas vezes essa culpa é política. Cesta básica aumentando, e o Lula falando em taxar carne, e o Lula falando em aumentar a taxação. Não para de criar imposto, retomou o seguro DPVAT, falando em taxação de streaming, deixando a Globoplay de fora, claro, falando em taxação de Shein, Shopee, AliExpress. Tem mais aqui, tá? Tem mais. Vamos lá, fala da entrevista dele. Vamos lá.
Na véspera, o dólar ultrapassou a barreira de 5,65, já subiu, tá bem mais que isso, e encerrou a sessão no maior valor em 2 anos e meio, com profissionais do mercado citando novamente o desconforto com a política fiscal do governo Lula. E aí o Lula fala o quê? Nós temos que fazer alguma coisa. Eu não posso falar aqui o que é possível fazer, porque senão eu estaria letrando meus adversários, isso que o Lula já falou. Voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a quem acusou de ter viés político. Lula afirmou ainda que a autarquia não pode estar a serviço do sistema financeiro e do mercado. Vamos ver a aspa dele antes de me irritar. É dureza. A gente que luta por um Brasil melhor, a gente que estuda, que lê livro de economia, que lê artigo de economia, que participa de congresso com os melhores economistas do mundo. Quando a gente vê que o presidente da nossa república fala coisas assim, dá até assim, dá um mix de tristeza e um pouquinho de raiva. Vamos lá. O que não dá é você ter alguém dirigindo o Banco Central com viés político. Definitivamente eu acho que ele tem um viés político. Agora, veja, eu não posso fazer nada, porque ele é o presidente do Banco Central. Ele tem um mandato, ele foi eleito pelo Senado, eu tenho que esperar terminar o mandato e indicar alguém. Aí ele continua. O Banco Central é um banco do Estado brasileiro para cuidar da política monetária. Ele não pode estar a serviço do sistema financeiro, ele não pode estar a serviço do mercado. Lula, seu vagabundo, cara. Lula, seu vagabundo. Abre um livro de economia, cara. Abre um livro de economia. Você já deu aquela declaração de que os livros de economia estão superados. Uma declaração assim, totalmente de alguém desqualificado para ser presidente da República, desqualificado, despreparado para tocar a economia de qualquer lugar, dizer que os livros de economia estão superados, sem sequer ter aberto qualquer um livro de economia nos últimos 5, 10, 15 anos. Aí dá essa declaração é óbvio que o dólar sobe no segundo que essa declaração é publicada. É óbvio que o real desvaloriza no segundo que essa declaração é publicada. É óbvio. Quando o cara vê isso, o Brasil conquistou a autonomia do Banco Central, repito, depois de anos de muita luta. Se você pega os países, vou repetir mais uma vez, se você pega os países com o IDH mais alto, a maioria, quase todos, tem o seu Banco Central autônomo. Quando você pega os países com as piores métricas de desenvolvimento humano, quase todos têm o seu Banco Central subserviente a um político, cara. Você dá uma declaração dessa, atacando o presidente do Banco Central, que já foi eleito mais de uma vez o melhor presidente do Banco Central do planeta inteiro. Como você quer que o dólar não suba depois disso? Como? Como que você quer que a nossa moeda não seja a quinta que mais valorizou? Vou repetir aqui, ó. Quinta moeda que se valorizou, só perdeu para Nigéria, Egito, Sudão do Sul e Gana. E você dá uma declaração dessa? Inflação alta, é pobre pagando mais caro na comida. Dólar alto, é pobre pagando mais caro na comida. Mostrei aqui para você. O preço dos alimentos, o preço da cesta básica subiu o dobro da inflação. Aí esse imbecil dá uma declaração dessa e depois um cara pobre tem dificuldade para comprar sua cesta básica. É isso que a gente está tratando aqui. Quando ele fala aqui, ó, nós temos que fazer alguma coisa, eu tenho uma dica para você, são 3. A primeira, vai fazer reforma que vai melhorar a nossa economia, essa é a primeira. Segundo, vai cortar esse déficit, que é o segundo maior déficit das contas públicas nos últimos 15 anos. E a terceira, sai da presidência da República. Para de falar bobagem. Quer abaixar o dólar? É só alguém colocar um durex na boca do Lula que na hora o dólar baixa. Se continuar falando esse absurdo, o que vai acontecer? O dólar vai continuar subindo. Olha isso aqui. O Banco Central é um banco do Estado brasileiro para cuidar da política monetária. Ele não pode estar a serviço do sistema financeiro. Ele não pode estar a serviço do mercado. Tem que estar a serviço do PT. O Banco Central, que é quem toca a nossa moeda, não pode estar a serviço da economia, não pode estar a serviço do mercado financeiro. Não pode. Tem que estar a serviço do Lula, que aí vai decolar. É inacreditável, inacreditável, inacreditável. É bizarro, é bizarro. E aí, nessa cartilha que o Partido dos Trabalhadores resolveu fazer, tá o aumento de IPTU e tá o aumento de ISS. Só pode ser piada. Só pode ser piada. Vendo tudo isso que está acontecendo no Brasil, qual é a solução do PT? Aumentar impostos municipais, como é o caso do IPTU e como é o caso do ISS. É aí que o Brasil vai decolar. Lula fazer reforma, privatizar estatal, não é. Por exemplo, se liga o plano do Tarcísio Gomes de Freitas, né? Ele lançou o plano São Paulo na direção certa, que tem 4 eixos, né? O plano São Paulo na direção certa. O primeiro é cortar benefícios fiscais, isenção fiscais de grandes empresas. Só isso, né?
já geraria uma economia de 20 a 25 bilhões de reais. 20 a 25 bilhões de reais. Tirar isenções fiscais improdutivas, errôneas e ineficientes de empresas que não precisam. Reavaliar essas isenções. Será que estão surtindo efeito na nossa economia? 20 a 25 bilhões de reais. O segundo, renegociar a dívida do Estado de São Paulo com a União, né? A gente tem aquele pacto federativo bizarro, envia para Brasília e Brasília, quando vem devolver, devolve muito menos do que São Paulo enviou. Mas ainda assim São Paulo conseguiu, graças aos últimos governos, sobretudo do PSDB, estar em dívida com a União, que é o caso de quase todos os estados brasileiros, um em maior, outros em menor dívida, como é o caso de São Paulo. Só isso aliviaria cerca de 4 bilhões de reais os cofres paulistas. Terceiro ponto do São Paulo, São Paulo na direção certa, extinção de órgãos e agências. Será que tem órgãos e agências improdutivas, ineficientes, desnecessárias para São Paulo, existindo e tomando parte do orçamento paulista? Com certeza. Vamos extinguir, vamos fechar, vamos privatizar. Geraria também milhões, quiçá bilhões de reais no estado de São Paulo. E o quarto eixo, cortar gastos em todos os órgãos do Executivo Paulista. Cortar gasto. Todos os órgãos, todas as secretarias têm que enviar nos próximos 60 dias um plano que vai diminuir os gastos do estado de São Paulo. E ainda é o estado de São Paulo, tá? Um dos 4 estados brasileiros, um dos 4 estados da federação que vai fechar 2024 no azul. Todos os outros vão fechar no vermelho. São Paulo vai fechar com superávit, vai fechar no azul e tá com o plano São Paulo na direção certa para cortar ainda mais gastos, para extinguir ainda mais órgãos, para tirar ainda mais benefícios fiscais. É isso que o Lula tem que fazer, porque São Paulo ainda tá no azul. São Paulo ainda tá com superávit. O Brasil não só está no vermelho, não só está com déficit, como está com o segundo maior déficit nas contas públicas nos últimos 15 anos. E o presidente da República solta uma cartilha para os candidatos a prefeito e vereador do PT, e das suas coligações, claro, para aumentar IPTU e ISS. Tá falando em taxar a carne. Tem carne de rico e carne de pobre. Tá brigando com o presidente do Banco Central, eleito o melhor presidente do Banco Central do planeta. Não dá raiva em vocês? Dá uma tristeza em vocês? Não dá uma vontade de desistir do Brasil? Repito, tinha investidor estrangeiro que era maluco, que colocava dinheiro no Brasil. Esse cara já era maluco de acreditar que se ele pegar o dinheiro da poupança dele, ou pegar, sei lá, bilhões de reais, se for o caso, só algum milionário, e colocar na nossa bolsa, ele poderia ter retorno. Com a nossa insegurança jurídica, com a nossa insegurança política, econômica e monetária. Esse cara colocou dinheiro aqui. E até esse cara, que era maluco, tá tirando dinheiro da nossa bolsa. Mostrei aqui 20 bilhões de reais só no primeiro trimestre de 2024, saindo da nossa bolsa, de investidor estrangeiro tirando dinheiro da nossa bolsa. E o presidente da República prefere fazer o quê? Brigar com o presidente do Banco Central, ao invés de se inspirar no Tarcísio, se inspirar no plano São Paulo na direção certa. É fogo, é fogo. Bom, galera, por esse vídeo é isso. Amanhã sai um Change My Mind que eu gravei na Avenida Paulista. Me chamaram de fascista, me chamaram de nazista. Teve gente, enfim, indo pra cima de mim. O bicho pegou lá na Avenida Paulista. Mas, mais uma vez, voltei com valor pra casa. Mas esse Change My Mind foi de volta a Paulista, depois que eu tive uma turnê no Nordeste, Fortaleza, Natal, uma turnê no Sul do Brasil, Curitiba. Gravei também Florianópolis, Joinville, gravei no Rio de Janeiro, que é Sudeste. Agora retorno ao nosso querido estado de São Paulo, nossa querida Avenida Paulista, e o bicho pegou como sempre. Bom, Lula ameaça o Brasil novamente, né? Disse que quer fazer alguma coisa sobre o dólar. E se ele quer fazer alguma coisa, dei 3 dicas para ele. Primeira, privatize estatais e faça reformas. Segundo, se inspire no Tarcísio Gomes de Freitas e reduza o déficit brasileiro, que já é o segundo maior dos últimos 15 anos, 230 bilhões de reais de déficit. Terceiro, cala a boca e saia da presidência da República. Quer abaixar o dólar? Faz alguma dessas 3 coisas, de preferência a terceira. O que você achou do vídeo? Deixa aí nos comentários. Um abraço, amanhã tem Change My Mind. Valeu!